Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de ler uma mensagem hoje muito maravilhosa. Aqui no livro de Apocalipse, tem uma das suas cartas que Deus escreve às 7 igrejas da Ásia, e ao qual Deus fala profundamente a todo o teu povo, nos dias finais. Mas antes da gente lermos essa mensagem no livro de Apocalipse, eu gostaria de pedir a vocês por encarecidamente que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem para que ela venha alcançar o máximo de pessoas para poder elas ouvirem esse vídeo, essa mensagem que está sendo pregada aqui hoje, e que vocês comentem, não importa qual seja o seu tipo de comentário, que seja comentário construtivo ou um comentário crítico, não tem problema. Nós que estamos fazendo esse trabalho estamos preparados para ouvir as críticas também, tá bom? Fique-se à vontade. O que eu puder tirar as dúvidas de vocês, se eu puder, eu vou tirar. Mas se eu estiver errado em alguma coisa, que vocês me perdoem em nome de Jesus, eu vou procurar me corrigir, tá bom? Vamos ler aqui no livro de Apocalipse 2, a partir do versículo 2. Uma das cartas à igreja de Éfeso, que fala assim: Eu conheço as tuas obras, o teu trabalhar e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus que puseste à prova, os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os chamastes mentirosos, e sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e praticai as primeiras obras. Pois, se não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. Amém? Aqui está uma mensagem maravilhosa que Deus revelou a João lá na ilha de Pátimo a respeito das coisas futuras. Está ali no livro de Revelação, uma revelação futura sobre as igrejas que futuramente iriam acontecer. Não é diferente nos dias de hoje, como nós vimos muitos falsos pastores, falsos obreiros, falsos mestres, muitos que só pensam simplesmente em si próprio, aceitaram Jesus naquela fé firme, forte, mas um dia se corrompeu pelos prazeres desse mundo, se corrompeu pela ganância, se corrompeu pela traição, e hoje se encontra diante de um trabalho do Senhor, mas às vezes afastado, desviado. Mas eu quero dizer para você que se encontra dessa maneira, que ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de modificar, como ele fala na sua escritura sagrada. Lembra-te do teu primeiro amor, no dia que aceitaste a Jesus, como tu eres, no dia da sua conversão, e para o dia que vocês estão vivendo hoje. Lembra-te no dia que caíste. Nós às vezes cai na presença desse Deus maravilhoso, mas ainda não pensam em voltar, porque a ganância, ela fala mais alto. O amor já não existe mais. Ele sempre lembrou e sempre lembrará daqueles irmãos e irmãs que ainda continuam aguardando a sua fé na obra do Senhor, fazendo a sua vontade, pregando o Evangelho, buscando de todo o teu coração a viver numa vida pacífica, numa vida de paz, de amor, de alegria, de sinceridade, de honestidade, e sempre com amor para com a obra do Senhor e com as almas que se encontram lá fora. Eu digo para cada um de vocês que se encontra dessa maneira, buscando ao Senhor, que não desanime não, que não deixe que o inimigo venha roubar de você essa fé maravilhosa, esse amor maravilhoso, que ao qual, no longo do tempo, foi uma grande construção. Não é fácil a gente construir uma vida espiritual no longo das nossas vidas, para de uma hora para outra a gente perdermos ela. Lute, porque o preço que
Jesus pagou foi muito alto, por mim e por vocês. Eu digo para cada um de vocês que aí se encontra, fazendo a obra do Senhor, guardando a sua fé. Não desista, persevere até o final. Mas quanto àqueles que se encontram na presença do Senhor, mais desordenadamente, que às vezes não está fazendo a vontade do Senhor como antes fazia, como aquele homem, aquela mulher que fazia aquela obra com amor, com alegria, mas devido às lutas, às tribulações, ou até mesmo devido às mentiras que o diabo começou a te enganar dentro da própria congregação, para poder, irmãos, te tirar da presença do Senhor. Persevere, meu irmão. Anime, se levante na presença do Senhor. Não deixe que o diabo venha roubar a tua bênção e a tua vitória. Lembra-te de onde você caíste. Está lá no livro de Apocalipse 2, que fala acerca da igreja de Éfeso. Porque ele conhece as nossas obras. Ele sabe tudo quanto nós fizemos e o que nós estamos fazendo hoje. A gente jamais vai se esconder da presença do Senhor. Um dia nós vamos prestar conta de tudo quanto nós fizemos aqui embaixo na terra. E eu quero dizer para você que está na presença do Senhor de qualquer maneira, se levante, meu irmão, abra os seus olhos, peça força a Jesus. Não deixe que esse mundo venha te enganar, nem os prazeres deste mundo. Não deixe que a ganância venha tomar conta do teu coração. Nem deixe que o adultério ou até mesmo a traição venha desanimar você na presença desse Deus maravilhoso. Eu digo para você que continua na presença do Senhor, mesmo fraquinho, mesmo sem ter aquela força de vontade de vir para a igreja, só vem 1 ou 2 vezes na semana. Eu digo para você, persevere, continue vindo na sua caminhada. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Ainda há tempo da gente fazermos um conserto em nossa vida, da gente repararmos a nossa vida espiritual, ver onde é que nós erramos para poder nós consertarmos. Porque através dos erros que vêm os acertos. Ainda há tempo. Lembra-te, veja aonde vocês erraram, aonde foi que vocês caíram, aonde foi o motivo que te tirou você da presença de Deus, que se encontra às vezes lá no mundo já afastado, que não quer vir mais na igreja, ou até mesmo aqueles que chegam, está na presença do Senhor, mas que não sente mais nada, não sente mais aquela alegria, não sente mais aquele prazer de fazer a obra do Senhor, não sente mais aquele prazer de estar ali de joelhos dobrados, conversando com Jesus. Só ora somente aquela oração rápida de 5, 10 minutos, ainda acha que é muito. Eu quero dizer para você que quanto mais você conversa com Cristo, quanto mais você tem aquela intimidade com Ele, mais Ele vai te abençoar, te restaurar, te levantar, firmar os teus pés na sua presença para poder você fazer a obra do Senhor como fazia antigamente. Eu digo isso para vocês porque eu já passei essas experiências. Eu já me afastei um dia do Evangelho. Eu pedi a Deus um emprego uma vez e Deus me deu um emprego conforme eu pedi a Ele um emprego. Eu estava trabalhando, mas eu queria um emprego melhor. Ele não me tirou do emprego, Ele me deu um cargo melhor. Mas através desse cargo eu tive que sacrificar os meus dias de culto na igreja por causa dos horários de trabalho. E nisso o tempo foi se passando, eu só ia na igreja há poucos tempos. É igual uma árvore, uma planta como essa, que nós plantamos, colocamos ela lá, se nós não regarmos, ela vai secar, vai perecer e vai morrer. Assim fui eu na presença de Deus. E aí terminei me esfriando na fé. Mas Jesus, Ele teve de misericórdia, que Ele não me deixou me corromper, não me deixou que o inimigo viesse sapatear sobre o meu caráter. Ele sempre cuidou de mim, mesmo estando afastado do Evangelho. Passei um bom tempo afastado, mas Jesus um dia, Ele pela sua infinita misericórdia, Ele preparou um culto especial na minha casa, somente para a minha pessoa. E ali Ele preparou um varão valoroso, um homem que eu tenho um grande respeito, que é o pastor Gerson. Ele, batendo no meu portão, chegou na minha casa e disse: varão, quero conversar com você. Disse: entre, pastor Gerson. Estava assim, de bermuda, sem camisa. E aí fui lá ligeiro, investi melhor. E aí eu sentei mais ele sentou comigo lá. E minha esposa estava se preparando para ir ao culto. E ali ela já não foi mais ao culto, ficou no culto na minha casa. Ela e a irmã Carla. E ali o que aconteceu? Jesus começou a pregar o Evangelho, Deus usou ele poderosamente. Falou na mensagem.
E ali eu comecei a me desmanchar na presença do Senhor. Fiz uma nova aliança com Cristo, em lágrimas, em pranto, em choro. Eu não resisti à presença de Jesus na minha vida. E hoje eu me encontro de pé na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor. E eu peço a vocês que se encontram afastados do Evangelho, não se esqueça de Jesus, não, porque Ele jamais esqueceu de você. Ele sempre foi e sempre será o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele sempre cuida dos seus. Se você é um filho da promessa, Ele vai te pelejar por ti a todo momento. E Ele pelejou por mim. E hoje, para a honra e glória do Senhor, me encontro hoje dirigindo, pastoreando uma igreja, para a honra e glória do Senhor. E Ele ainda disse mais, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E eu estou ainda esperando mais ainda do Senhor. Só depende de mim, me humilhar. Me desculpe, é porque eu me emociono bastante quando eu lembro de quem eu era, de quem depois eu me afastei e hoje eu estou na presença do Senhor de novo. Ele teve de misericórdia de mim. Mas desde já eu conto isso é um choro de alegria, irmãos. Eu me emociono, porque eu sei o quanto Jesus Ele me amou. Eu sei o quanto Ele me ama e o quanto Ele ama cada um de vocês. Portanto, eu digo para vocês que se encontra afastado do Evangelho, que se encontra fazendo a obra do Senhor, que já não tem mais aquele sabor, aquele primeiro amor de antes que vocês tinham quando aceitaram a Jesus, volte, dê lugar a Deus e volte ao primeiro amor. Volte a entrar em comunhão com Cristo como antes vocês tinham, aquela intimidade de buscar, de louvar e Deus te usar poderosamente. Deus ainda quer te usar aqui no ministério onde vocês estão. Não desanime, busque ao Senhor. Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da nossa angústia. Não deixe que o diabo venha roubar a tua fé. Tá bom? Desculpe a minha emoção, que eu me emociono muito quando eu falo, lembro do meu testemunho. O diabo, no meio desse meio termo, tentou tirar minha vida por 2 vezes, a bala, porque eu trabalhava como cobrador, mas isso é uma outra história, é um testemunho que eu irei contar um dia. Só precisa ter um pouco mais de coragem para poder me deparar diante da câmera, para poder conversar a respeito da minha vida, quando eu me afastei do Senhor, que o diabo tentou tirar a minha vida, mas Jesus sempre me protegeu. Sempre estendeu as suas mãos e me livrou das mãos do inimigo. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração. Quero fazer um instante de oração por você. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem para que ela venha chegar ao máximo de ouvintes, para que elas possam ouvir a mensagem do Senhor. E não se esqueça, comente qualquer coisa. Estou aqui para poder ouvir os seus comentários, tá bom? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor da glórias, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso que é o qual nós passamos aqui juntos nesse momento para buscar a tua presença, para que o Senhor venha nos dar a grande bênção e a grande vitória, que o Senhor opere milagres, opere maravilha, venha derramar sobre nós a tua luz e a tua graça, e abençoe a cada um dos ouvintes que se encontra do outro lado dessa mensagem, dessa tela, que o Senhor venha entrar na vida deles, que o Senhor abençoe grandemente o lar deles, a família deles, que o Senhor abençoe aquele irmão e aquela irmã que se encontra fraco na fé, Senhor, fraco no Evangelho, que sua vida já não é mais como era, como ela aceitou Jesus, que ela venha voltar a ter aquele prazer do primeiro amor, de estar sempre na casa do Senhor, sempre pregando a palavra, evangelizando, falando desse amor maravilhoso, que é o qual hoje já não tem mais aquela alegria. Toma elas nas tuas mãos, dá força, dá graça e ânimo para que ela possa vencer. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Desde já gostaria de agradecer a presença de vocês, que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração aquilo que eu não pude falar. Compartilhe, viu? Nos vemos no próximo vídeo. Jesus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.